Vou começar aqui. Comecei aqui a gravar. Então, como eu estava dizendo, na programação a gente tem algumas coisinhas que são separadas, basicamente. De forma geral, o mais importante são as classes, os métodos, os atributos e os tipos de dados ou tipo de atributo. Beleza? Então, como que a gente poderia classificar isso? A classe, ela é uma estrutura que ela vai englobar todo o restante, os métodos, os atributos e os tipos de dados. Beleza? Então você tem que imaginar a classe como se ela fosse algo maior, como se fosse uma caixa. E dentro dessa caixa você pode colocar outras caixas menores. Beleza? Então, que nem eu estava fazendo até aqui, que era para poder gravar antes, a gente tem aqui algumas classes como a batedeira, o forno, os ingredientes, liquidificador. Então, se a gente imaginar na programação que a gente fosse fazer literalmente algo como se fosse uma receita de bolo, certo? Porque você sabe que na programação você deve seguir a ordem e as instruções como se você estivesse seguindo literalmente uma receita, tá? Então, se a gente faz uma receita de bolo, quais são os passos que geralmente a gente tem que seguir para poder fazer essa receita de bolo? Fala pra mim. Separar os ingredientes. Então, beleza. Você tá lendo ali, né, os ingredientes. Eu vou. Não, não, Então não, vamos não lá, li. vai. Não, não li, te juro. Então segue aí falando. Separar os ingredientes. Separar os ingredientes. Uhum. Aí separar a gema da clara. Depende do bolo. Depende do bolo. Mas beleza, vamos lá. Você separou os ingredientes, o que, que depois você vai ter que fazer? Não vamos seguir uma receita em específico, tá? Vamos dizer assim, de forma genérica, sim. Você separou os ingredientes. Você tem lá todos os ingredientes já separados. Beleza. Qual que é o passo a seguir? Vou ligar o forno. Antes de você começar o modo de preparo do bolo, você já parte para ligar o forno. Sim. Tá bom. Ah, e depois? Aí eu separo a gema da clara, Uhum, bato a clara, reservo, uhum, aí bato a gema, uhum, aí misturo a margarina ou o uhum, óleo, o açúcar, uhum, batendo. uhum, Aí vou acrescentando o leite ou a água, né? uhum. Dá para fazer bolo com leite ou com água. Bato aquilo para formar aquela espuma. Aí vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo. Tá. Então, se a gente fosse fazer isso daqui de maneira simplista aqui na programação, eu vou criar aqui uma classe, certo? Chamada confeiteiro. Beleza. Não se apega tanto aos detalhes. Hum. Não se apega a esses detalhes aqui, tá? Esse aqui é um construtor apenas. Aí o meu Então, confeiteiro, o que, que ele vai fazer? Ele vai preparar o bolo. hum, Beleza? certo. Aí para o meu confeiteiro preparar o bolo, o que, que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar pegar os ingredientes. Ingredientes. Beleza? Então eu tenho aqui separado os meus ingredientes do bolo: o Ah, ovo, a farinha, o leite, fermento e o chocolate. Vamos dizer assim. Um bolo simples. ah, O que, que eu acabei de fazer aqui? Essa separação dos ingredientes na programação a gente chama de variáveis ou atributos, certo? Por que, que variável? Por que, que atributo, tá? Variável, como o próprio nome já diz, é algo que varia, que muda. Então, assim, para um bolo de chocolate simples aqui, eu tenho esses ingredientes, hum, certo? Mas eu posso ter também aqui, vamos supor, o recheio. Eu tenho minha variável chamada recheio, certo? Quero fazer um recheio de brigadeiro?
o que seria a minha lista de ingredientes para o recheio de brigadeiro? Recheio brigadeiro. Certo? Certo. Então, beleza. Aqui, ó, se você ver aqui, eu tenho essa classe chamada ingrediente. Essa minha classe ingrediente, ela recebe 3 atributos: o nome, a quantidade e a medida. Porque quando a gente está falando de receita de bolo em si, a gente tem o que é o nosso ingrediente, a quantidade que a gente vai usar daquele ingrediente e qual que é a medida. Se vai ser uma xícara, se vai ser uma colher, se vai ser um copo, enfim, certo? Então aqui a princípio eu tenho ovos, é a unidade. Farinha, opa, farinha. A medida da farinha é em xícara. Leite, xícara. Fermento, colher de sopa. Chocolate, xícara. Do leite condensado, uma lata. Do chocolate pro recheio, uma xícara? Eu acho que uma xícara é muito ou pouco. É muito. Se for chocolate puro mesmo, é meio. Colher de sopa. Então, 2 colheres de sopa. Isso. E aqui para manteiga, a gente vai ter também a colher de sopa como ingrediente para o nosso recheio de brigadeiro. Certo. Então, só recapitulando, a classe é algo maior que vai englobar coisas menores. É uma caixa grandona que você pode colocar caixinhas menores. Quando a gente está trabalhando com programação, a gente tem a classe, que é o que vai contemplar as funções. Então, se a gente fosse pensar no mundo real, o que poderia ser uma classe? Uma batedeira é uma classe. Por quê? A batedeira é o algo maior. Ah, beleza, mas como que eu posso dizer que uma batedeira é uma classe? Porque a batedeira ela tem funções. A batedeira não tem uma função? Sim. Qual que é a função da batedeira? Batedeira. Exatamente. Então, como que você pode definir o que é uma função e o que é uma classe? A classe é onde eu posso colocar várias coisas. A classe é um objeto, É um literalmente. objeto É um onde eu posso objeto que vai contemplar funções. contemplar funções. Beleza? Aí você tem um liquidificador. O liquidificador é uma classe ou é uma função? É uma função. O liquidificador é uma classe. Porque o liquidificador ele tem uma função. O liquidificador ele tem funções. Então, o liquidificador é uma classe e o liquidificador tem a função de bater, liquidificar. Beleza? Tá. Se a gente for pensar agora, então, num fogão. O fogão ele seria uma classe ou uma função? Então, ele é uma classe. Perfeito, o fogão é uma classe. Enumera para mim as funções do fogão. As funções do fogão, Isso. ele cozinha, ele assa. Isso daí é uma consequência da função dele de, vamos dizer assim, aquecer, de soltar fogo, de, enfim. Você Sim, entendeu? Porque você tem a função de ligar o fogão, acender o fogão. sim. Se não ligar, não acontece nada. Exatamente. Só que olha só que engraçado, o fogão, ele tem uma classe dentro dele. Qual que é a outra classe que está dentro do fogão? O forno, Exatamente. Então você concorda que uma classe pode chamar outra classe? sim. Então, perfeito. A gente tem uma classe fogão, mas que ela também é integrada a uma classe forno, ou melhor dizendo, a classe forno, ela é integrada à classe fogão, porque o fogão é aquele objeto maior. Hum, Ele contempla mais funções, porque ele tem bocas e tal. E aí ele tem aqueles botõezinhos que você pode girar para poder acender determinada boca. E o forno é algo que depende do fogão
Em alguns dos casos, obviamente que você tem fornos à parte, mas na Certo. maioria dos casos, aqui no Brasil pelo menos, a gente tem um forno que está embutido dentro do fogão. Certo. Então, beleza. Então a gente entendeu que classe é aquele negócio, aquele treco maior, é aquele objeto, literalmente. Você pode chamar uma classe de objeto que não tem problema algum. Se alguém te Hum, perguntar o que é uma classe, é um objeto. Tá, mas o que você definiria como objeto? Um fogão, um liquidificador, uma batedeira, uma pessoa. hum. Por que não uma pessoa? Por que não um cachorro? Entendeu? Um cachorro é um objeto, uma pessoa é um objeto. Aí você A fala assim: classe. ah, mas o que seria a função então de uma pessoa? A pessoa tem a função, se ela não for deficiente física, de andar, Sim. de mexer os braços, de pegar outros objetos, de interagir, né, com outros objetos. Tem a função de respirar, tem a função de falar, tem a função de olhar. Enfim, tem inúmeras funções, certo? Ah, mas e falando de atributos? O que seriam esses atributos, assim, dentro de um liquidificador, por exemplo? Os atributos ele pode ser classificado, por exemplo, como a velocidade em que a potência dele. Vamos colocar Ah, assim. Você sabe que tem um liquidificador de 800 watts, um liquidificador de 1000 watts. Então a potência dele já diz com respeito à força que ele vai ter para poder liquidificar. Então esse é um atributo do liquidificador. Agora, quando você vai para uma batedeira, por exemplo, você tem uma planetária. certo. Quais É uma seriam os velocidade. atributos de uma planetária? Uma planetária ela é maior, ela contempla mais funções do que uma batedeira comum. Então, o que a gente poderia definir como atributos de uma planetária? Ah, tem várias velocidades. Então, beleza, ela tem a potência dela Sim. e ela tem, dentro dessa potência, você pode também utilizar diferentes pás, certo? Eu não sei se o termo correto é pá, É, que aí você vai ter aquela pazinha para massa leve, para massa pesada, para claras em neve, sim. certo? Então, ali você já tem um aglomeradozinho de funções e Acessório. atributos, tal. Então, beleza, vamos dar continuidade aqui que a gente quer fazer esse bolo de chocolate. Então, aqui eu separei a minha lista. Você tá vendo aqui escrito list, certo? Certo. De ingredientes. Aqui a gente geralmente usa sempre no singular mesmo, tá? O nome das classes a gente sempre usa no singular, Nunca no plural. nunca no plural. Outra coisa também. Hum, Nunca vai acento, né? Nem tio, nunca né? vai acento, nunca vai ser cedilha, nunca vai tio, muito menos algum caractere especial, que seriam esses aqui. Certo. Ó, Aí eu C- aprendi também que clicando CW, tab, copia o que já está escrito, né? CW tab tab, como assim? Se eu clicar aqui no meu PC, CW, e bater tab, copia isso daqui CW já. assim? Você digita CW? É CW, Ah, tab. não, isso daí deve ser uma função do Visual Studio, tá? Ah, Aqui tá. no Visual Studio Code não tem essa função. Pode até ter como habilitar, mas no meu mesmo não tá como padrão, tá bom? O cara lá do curso fazia isso. Toda vez, vamos supor, queria repetir, Uhum, vem, ingrediente. sim. Aí ele CW, tab, copia a frase. Deve ser algo do Visual Studio mesmo, tá? Ah, tá. Então, aqui eu só esqueci de uma coisa. Aqui eu coloquei ingredientes, mas não é ingredientes, né? Aqui é ingredientes do bolo. Porque se eu Tá, coloco só mas, ingredientes, eu tô sendo muito. Dá, pode ser o nome que eu quiser ali em cima, tá? Mas quando a gente tá falando de mas aí você programação, pode usar no plural.
O nome da variável eu posso. O nome da variável eu posso. O nome da classe eu também posso, só não é uma boa prática. Por quê? Porque você pode ter você pode ter uma receita de um único ingrediente, por exemplo, um omelete. Se a pessoa gosta de fazer um omelete sem sal, o único ingrediente que ela vai utilizar é o ovo, certo? Certo. Então por isso que uma classe geralmente ela é no singular, porque você pode ter aquela classe com um único item ou mais itens. Aí quando a gente vai utilizar com mais itens, a gente usa a classe lista para poder englobar uma lista de outras classes ou de outras classes, tá bom? Então se a gente for seguir aqui a nossa receitinha, tá? Eu tenho ali os meus ingredientes do bolo, eu tenho aqui meu recheio do brigadeiro, que na verdade são os ingredientes de recheio de brigadeiro. Aí o que que eu vou ter que fazer? Não quero fazer mousse não. O computador me sugerindo fazer um mousse também, já quer me engordar. Eu vou ter que pegar minha batedeira, certo? Então minha batedeira, beleza? Se eu acessar aqui a minha classe batedeira, a gente vê que ela tem aqui qual atributo? A velocidade. Quais funções ela tem? Bater e desligar. Beleza? De forma bem simplista, apenas para você entender o que? Como funciona a lógica na programação. Tá bom? Por isso eu tô falando Tá. assim, não se apega em detalhes, que é para você entender como que a programação funciona, qual que é a lógica aplicada. O que que significa lógica de programação? Lógica de programação significa você colocar as instruções de forma lógica para que o computador possa executá-las. Beleza? Então aqui, ó, minha classe batedeira, ela tem um atributo chamado velocidade. Vamos supor aqui que para poder bater esses nossos ingredientes, opa, só esqueci de uma coisa aqui, né? Muito importante, ela tem que receber também os ingredientes. Então ela vai receber aqui os ingredientes. Ingredientes vai receber ingredientes. Então beleza. Aqui eu vou passar para ela os meus ingredientes do bolo. Vamos ligar lá na velocidade 3. Beleza. Eu vou fazer ela bater os meus ingredientes. E vou fazer ela desligar. Mas aqui, se você for ver, eu não estou me apegando muito a tantos detalhes assim do que uma batedeira pode ou não de fato fazer, tá? Se a gente fosse construir algo, uma batedeira mesmo, a gente tem que inclusive contar com o fator tempo. Por quanto tempo que ela vai bater? Entendeu? Mas aqui Uhum. não importa tanto assim pra gente. O que importa assim, qual que é a sequência lógica para fazer uma receita de bolo, certo? Certo. Então aqui bati meus ingredientes ali na batedeira. Eu vou usar meu liquidificador para alguma coisa? Pro meu recheio do bolo, talvez? Não. Não, não vou usar o liquidificador? Não. Eu teria que usar o quê? Uma panela? Uma panela. Então vamos criar aqui uma classe chamada panela. Classe panela. Aí eu vou ter aqui o meu construtor. Não se apega ao construtor. As coisas que eu fiquei em dúvida. Def? Hã? Notícia. Def? Ah, def é como se fosse no C Sharp você fazer isso daqui, ó, public void. Aí, por exemplo, olha ali, ó, tá vendo ali, ó, preparar bolo. Ficaria assim se fosse C Sharp. Tá entrando sozinho ou você que tá colocando? Tá entrando sozinho. Aqui para agilizar meu trabalho do dia a dia, eu tenho algo que ele meio que vai olhando o que eu já tenho de código, você tá vendo que ele tá pegando exatamente o que tava lá na outra página? Sim. Então, ó, inclusive a batedeira aqui, ó. Mas é mais para você poder entender. Ó, bater, desligar, panela, cozinhar.
desligar, forno e por aí vai. Mas ficaria assim no C Sharp, o método lá no C Sharp seria esse daqui, ó, public void preparar bolo. Aí você, aqui no Python, ele só se chama def. Def vem de, def é igual definição. Entendeu? Sim. Mas que nem eu disse, não se apega ao C Sharp, ao Java ou qualquer linguagem que seja. Isso aqui é para você entender como funciona a lógica de programação, tá bom? Então a gente tem aqui a nossa classe panela, tá bom? Ela tem a função do quê? De cozinhar? Não, a gente não tem uma função de cozinhar na nossa panela. A panela não cozinha nada, certo? Não, se você não. Que função que eu tenho numa panela? Aham, essa é difícil, hein? Você tem que ligar o fogo, você tem que colocar os ingredientes para ela poder Aham, mas qual que é a função da panela? armazenar. Isso aí. Então vamos chamar ela aqui de receber ingredientes. Pode ser? Pode ser. Ou tem alguma sugestão de nome melhor? Não, não, armazenar não, é receber mesmo, né? É, e a gente também tem a função. Na verdade, isso daqui não é uma função da panela, tá? Ela recebe os ingredientes, mas você, é a pessoa quem faz isso, né? Sim, a pessoa tem que colocar os ingredientes e depois retirar. Isso aí. Então, só para fins didáticos, a gente vai colocar aqui receber e retirar. Então, a gente vai colocar aqui na nossa panela. O que que a panela vai fazer? Vai receber os nossos ingredientes do recheio do bolo. Opa. Você escreveu com letra maiúscula. Hã? Você escreveu panela com P maiúsculo. É, ó, tá aqui, ó, panela. Pode ser com maiúsculo? Nome de classes, a gente coloca Ah, tá. sempre A o nome, primeira isso, letra. a inicial maiúscula. O Para nome não da minha misturar. variável é minúsculo. Só. Você lembra que variável é porque o valor varia? Você tá vendo que ali Sim, eu recebi panela? Eu recebi a minha classe panela? Mas a sim. minha variável panela, eu simplesmente posso falar, putz, errei. Na verdade não era panela, era batedeira. Hum, O que que aconteceu? Eu mudei o valor da variável panela. hum, O valor dela variou, certo? certo. Então, como eu mudei o valor dela, por isso que ela se chama variável, Hum, tá bom? Então, aqui eu tô dando o nome. Panela, minúsculo, mas eu poderia chamar de Xuxa, eu poderia chamar de Pelé, mas é uma boa prática a gente colocar o nome que seja fácil de entender. sim. Então, panela. Panela recebeu os ingredientes. Aí o que que a gente vai fazer? A gente tem um forno aqui, mas a gente não tem o fogão. Então vamos criar também o fogão. Fogão. Cria pra mim aí, Python. Eita, lasqueira, não. Muita coisa. Self. A gente tem aqui ligar número da boca, certo? Certo. Potência, talvez. Potência. Médio, alto, baixo. Hum? Médio, alto, baixo. É, pode ser. Médio, alto, baixo, pode ser. E a gente vai ter aqui o desligar. Então, o que que a gente vai... Opa, além de número da boca que a gente vai ligar, a gente também vai receber a nossa panela, né? Sim. Ou não, a gente tem que ligar, desligar, Não, ligar, receber a hum, panela, receber os ingredientes na panela. receber panela. Sim. Beleza.
Panela ponto... Não, só receber panela. E retirar panela, né? Não, receber os ingredientes, né? Os ingredientes já estão dentro da panela. Ah, tá. Lembra aqui? A gente colocou. Ah, Não é o fogão que está recebendo os ingredientes, é a panela. sim. Então, beleza. Então, se a gente pegar aqui, panela ponto ligar, eu vou ligar a boca, só para você poder entender aqui, ó. Boca 1 na potência 5. Hum, A gente não quer potência 5, a gente quer potência média. certo. Para ficar mais óbvio, vamos colocar na potência média do que 1, 2, 3, 4, 5. Aí o que a gente vai fazer? Panela ponto... boa ideia ali, hein? Mexer. Mexer. F ponto... Mexer. Mexer nos ingredientes. Panela ponto ligar. A gente passou aqui nossos ingredientes para a panela. Aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos chamar do nosso... Só deixa eu juntar isso aqui. Fogão. Fogão. Vai receber nosso fogãozinho. Que vai receber a nossa panela. Que vai... Opa, eu fiz algo errado aqui. Não é a panela que tem o ligar, não. Olha eu já errado aí, ó. Não é o Por que fogão que que eu... tem mexer, vai ser a panela que tem o mexer. Por que que? Pode falar aí. Então, o fogão está sem assento. João, E o fogão. médio está com assento. O que que tá com acento? Opa, fogão. O que que tá com acento? É, Aqui? médio. É. Se você reparar, o média, e até mesmo aqui em cima, tá vendo aqui colher de sopa com espaço? Hum. Tá? Xícara com acento. Hum. Você reparou que ele tá entre aspas? Ah, Isso daqui, entre aspas, se chama string. String, você pode definir uma string como se fosse um conjunto de tá. caracteres ou de letras e números, Hum. tá bom? E a string ela é delimitada por aspas. Aspas duplas. Aqui no, vamos colocar como aspas duplas, Hum. tá? Então, o que que diferencia uma string de uma variável? A variável ela não tem aspas aqui e a variável ela pode estar representando uma classe, tá? Vamos supor que eu queira falar aqui meu nome. Você está vendo que eu coloquei um underline? Sim. Tá bom? Porque é uma variável. Mas é eu colocar, vamos supor aqui, ó, Rafael Duarte. Se Aqui não dentro colocar das o aspas, underline, não rola. Não rola. não, se eu colocar aqui, ó, meu espaço nome, viu que ficou Dá vermelho? erro. Deu Dá erro. erro. Ah, Aí você pode colocar meu nome assim com underline, ou você pode colocar meu nome e colocar só o N maiúsculo para você definir, né, uma palavra da outra. sim. Mas a variável, ela não aceita nem que eu comece ela aqui, ó, com número, com caractere especial. Começa com letra, um caractere especial, no caso o underline, pode vir no meio, não pode ser um traço, só vai aceitar o underline, tá? Ou a letra maiúscula. Letra Primeira maiúscula letra, pode, a primeira letra maiúscula, né? Para não usar o underline. ou a letra maiúscula aqui no meio, para você não usar o underline. A Certo, primeira eu não diria, porque senão aí as pessoas podem confundir com classe. certo, Então você começa com minúsculo, e aí a segunda palavra vem com maiúsculo. certo. É costume meu colocar underline. Aí Certo, você vai reparar que aqui dentro eu tenho uma string, certo? certo. Então a string, opa, se eu chamar aqui, deixa eu chamar um terminal, Python.
Eu fizer aqui a mesma coisa, meu underline nome igual Rafael Duarte. Você viu que ele aceitou ali, certo? Então se eu mandar dar um console.writeLine, que aqui no caso chama print, meu underline nome, apareceu ali embaixo. Agora se eu tentar colocar meu underline nome igual Rafael Duarte, sem aspas, Hum. ó lá, deu erro. Por quê? Porque não tem a string delimitando, não tem as aspas duplas delimitando o que é string. Aí dentro da string eu posso passar qualquer coisa, tá? Dentro da string eu posso passar números, eu posso passar caracteres especiais. Ó, viu? Deu um enter, aceitou normal. Se eu der um print meu nome de novo, viu? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu não sei como é que dá zoom. Deixa eu dar dando pra... Mas se você reparar aqui, ó, ele saiu tudo aqui embaixo. Por quê? Eu tenho aspas duplas delimitando a minha string. E uma string ela aceita a porcaria que vier, contanto que esteja entre aspas duplas. Para que a gente vai usar string no nosso cotidiano? Para você colocar o nome da pessoa, para você colocar uma data de nascimento, para você colocar um endereço, entendeu? Hum. Para você colocar esse tipo de informação. Aqui, mais uma vez, para poder recapitular o que é uma variável, você viu que aqui em cima eu coloquei meu nome, esse daqui. E aqui embaixo eu chamei meu nome de novo e mudei o valor? Sim. O valor mudou, o valor variou. É uma variável. Só para reforçar. Por que é uma variável? Porque uma variável ela aceita valores, mas esses valores podem mudar, podem variar. Agora eu vou voltando aqui para o nosso bolo. Catou aqui a panela, a gente mexeu nossos ingredientes, a gente vai chamar aqui o nosso fogão e vamos desligar. Temos mais alguma coisa? Opa, a gente esqueceu de receber a panela? Não, a gente recebeu a panela. Recebeu. Desligamos o fogão, agora a gente vai retirar a panela? Sim. Retiramos a panela. Agora a gente preparou aqui o nosso recheio. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o nosso bolo passar? Eu não tenho forma, então a gente vai ter que colocar o bolo passar aqui na raça mesmo, de qualquer forma. Tá. Vamos chamar aqui o nosso forno. O que tem dentro aqui da nossa classe forno? A gente tem ingredientes e o tempo que a gente quer. Ó, a gente pode pré-aquecer o nosso forno, podemos desligar, podemos assar, verificar se está pronto. E aqui a gente tem, na verdade, o verificar receita, né? A gente chama verificar receita e ele chama o ver se está pronto. E olha só que legal, ontem você me falou que booleano é o quê? O que ele retorna? Vou falar coluna, né? Eu marquei aqui. Verdadeiro ou falso? Exatamente. Então, quando eu chamar aqui o está pronto, o que ele tem que me retornar? Um booleano. Ele vai Ah, retornar se está pronto ou não, se é verdadeiro, se é falso, certo. certo? Aí é que ele vai ter algumas contas para poder definir se está pronto ou não. Porque, por exemplo, quando a gente chamou aqui o forno, eu defini um tempo. Aí, quando eu verificar a receita, ele vai ver se está pronto ou não, ó, a receita não está pronta, ele vai ver se o tempo decorrido dentro do forno já se passou. Você colocou 60 minutos para assar um bolo? Ah, não, isso aqui é a divisão de segundos, ó. Cada minuto tem 60 segundos, então é para eu descobrir, de acordo com a quantidade de segundos que se passaram, quantos minutos se passaram, na verdade. Isso daqui é só cálculo. Ah, Então, se passaram 120 segundos, 120 dividido por 60, 2 minutos. 10 minutos. Entendeu? Uhum. Então é só isso. Então vamos lá, a gente tem que passar para o nosso forno os ingredientes e o tempo.
Então a gente vai chamar aqui o nosso ingredientes. Ingredientes do bolo, 30 minutinhos. A gente vai mandar o forno pré-aquecer a 180 graus. Hum. A gente vai botar o forno passar 180 também? Pode ser. Ou a gente vai aumentar para 200? Não, Não? não. É absurdo? Lógico que sim. O bolo não pode assar rápido. Que chato, eu tava atacando aqui o forno para poder rodar a 200 graus. Não, ele não assa no meio. Caraca, descobri meu erro então, hein? Tô prestando mais nem pra fazer bolo. Ele não assa no meio. Ele lá, ele assa ao redor, mas não assa no meio. Pô, mas na airfryer assou tudo. Ah, na airfry, né? Na airfryer assou tudo. Só tem que colocar um papel alumínio, senão... E Que, que, fazer um papel alumínio e banho-maria, porque senão ele cria uma crosta em cima, né? Porque fica batendo ar quente diretamente em cima, né? Então, olha só. Acho que a gente chamou tudo aqui, não? Menos o sim, liquidificador, né? O liquidificador tá de inútil aqui. A gente tem na nossa cozinha, mas a gente não usa o liquidificador. não. Que a gente é rebelde, a gente não curte liquidificador. A gente gosta de batedeira e na mão mesmo. Aham, Então a gente concluiu aqui nossa receita. Se você for ver aqui, recapitulando, a gente tem a nossa função preparar bolo. De quem que é essa função preparar bolo? É do confeiteiro, uhum, certo? Então a gente tem aqui o objeto quem? Quem que é o objeto? com certeza. Exatamente. E esse confeiteiro aqui, ele tem uma função, preparar bolo. A gente poderia dar outras funções para ele, como por exemplo, separar ingredientes, e aí ele vai fazer isso aqui? Sim. Sim, Mas no modo simplista, a gente pode colocar aqui dentro do preparo do bolo os nossos ingredientes, as nossas funções chamando outras classes, certo? Que a gente tem aqui a batedeira, a gente tem a panela, a gente tem fogão, a gente tem forno. E dentro de cada classe, dentro de cada objeto, a gente tem as nossas funções: bater, desligar, a nossa panela que recebe os nossos ingredientes, a nossa lista de ingredientes, o nosso fogão que recebe a nossa panela. Sabendo que, tipo, todas. É que nem no mundo real. hum, Um objeto aceita outro objeto. Obviamente que você não consegue colocar uma geladeira dentro de um fogão. certo. Tem objetos que são incompatíveis. Mas tem objetos que são compatíveis, como uma forma de bolo pode ir dentro do objeto fogão, dentro do objeto forno, na verdade. Sim, O que mais? Um objeto Tupperware pode ir dentro do objeto geladeira, dentro do objeto freezer, micro-ondas. dentro do micro-ondas. Então existem objetos que são compatíveis. Só que a diferença é que aqui na programação, quem vai definir essa compatibilidade entre objetos é você. Certo. Tá bom? Você vai definir ali o que é ou não compatível. Quais são as funções? Você viu que a gente que criou aqui a função panela, Sim, ela está de forma simplista aqui, falando recebendo ingredientes, retirando. Está só fazendo de forma simples o console.writeLine? Sim. Só que se você for ver aqui na lógica, ó, a gente consegue fazer uma receita simples aqui de bolo. A gente preparou o bolo? A gente preparou o bolo, mas a gente não juntou o recheio com o bolo? Ainda não, mas se a gente quiser, a gente pode ir muito além numa aplicação simples dessa daqui. Tá. Então, eu espero que com isso aqui você tenha entendido o que seria uma classe, o que seria uma função, o que são as variáveis, no caso, os atributos, tá? Então, se você vir aqui em ingrediente, ó, quais são os meus atributos de ingrediente? Nome, quantidade, medida. Aqui dentro do meu ingrediente, quais que são as minhas funções? Mostrar. Quando eu criei a minha lista aqui de ingredientes, eu poderia ter mostrado quais são os meus ingredientes, entendeu? uhum, Então, é isso. Espero que tenha feito algum sentido assim, como que funciona a lógica de programação com algo mais dentro do nosso cotidiano.
Certo. Então, bora aí. O que você tem de dúvida? Não, então, a Mayara até estava me ajudando. Lá do curso, Uhum. eu queria abrir o. Eu abria lá no Portugal para poder fazer junto com o cara, mas eu não consegui abrir. Tá, calma aí. Bora